Incentive mesmo contra a sua vontade. Vou explicar exatamente o que essas palavras querem dizer. Olha que lua linda. Um belo dia, minha irmã chegou pra minha mãe e falou assim: mãe, eu quero ser policial. Porra, no Rio de Janeiro, minha mãe ficou maluca. Não queria deixar de jeito nenhum. Aconteceu parecido com meu primo. Mesma coisa, inclusive. Queria ser PM. Minha tia não deixou de forma alguma. Ele pediu para ela pagar curso, ela matriculou ele numa faculdade, ele não foi. Mas eu conheço várias pessoas, e eu me incluo nessa análise, que estudaram muito para uma coisa, foram fazer outra coisa completamente diferente, mas já sabiam estudar, já entendiam de processo. Mais um pouquinho dessa lua. E entenda, quando eu falo estudar, a última coisa de que eu tô falando é técnica de estudo. Tô falando de ter paciência, de saber apanhar. Eu tô falando de aprender a criar hábito. Eu tô falando de saber separar a hora de dar uma atenção pra esse cara. Eu cheguei em casa, então eu vou continuar esse vídeo no PC. Mas eu achei legal começar diferente, porque sempre que eu faço vlog ou alguma coisa do tipo, vocês gostam bastante. Bom, acabei até parando para comer alguma coisa aqui também, mas vamos retomar o raciocínio e eu vou ser bem objetivo para não render muito assunto, uma coisa que dá pra gente falar rápido. A gente não é dono da verdade. Então, por mais que a gente tenha uma visão de fora, uma experiência de vida às vezes maior do que da pessoa, acontece muito isso com concurso, tá? Eu sou suspeito pra falar porque toda pessoa que para do meu lado pra conversar, eu vou num churrasco, num aniversário, numa festa na família, eu sempre tô tentando convencer alguém a prestar concurso porque mudou a minha vida isso aqui, eu vejo mudar a vida de tantas pessoas, né? Então, eu acabo sendo essa pessoa que sempre vai falar, pô, mas e aí, os concursinhos, já parou pra dar uma olhada? Dependendo da profissão da pessoa, pergunta, né? Pô, será que não faz sentido na sua área? Já parou pra dar uma olhada nos concursos da sua área, né? Tem gente que atua em áreas mais específicas, mas fato é, nem sempre a pessoa vai pro caminho que a gente imagina que ela teria sucesso indo naquele caminho, e na maioria das vezes a pessoa vai encontrar o sucesso de outra forma. Eu tenho um amigo que eu super indiquei que ele fizesse a faculdade, ele fez o vestibular do CEDERJ para computação, não concluiu a faculdade, acabou fazendo uma faculdade particular depois, mas está trabalhando com TI, está muito bem colocado na iniciativa privada, não quer nem saber de concurso e está tudo bem, vida que segue. E o que me trouxe a fazer esse vídeo foi principalmente uma conversa que eu estava tendo com a minha mãe hoje, quando eu estava indo para academia. Por isso que na volta eu gravei. A gente estava conversando sobre o meu irmão mais novo, e o meu irmão mais novo, ele tem um dom, cara. Ele tem um dom. A gente já presenciou isso várias vezes, até que foi se construindo um padrão, né? E que a gente observa nele. Que é, por exemplo, minha mãe sempre teve gato, cachorro, e volta e meia um bichinho fica doente, alguma coisa acontece. O último e mais expressivo foi um gato que teve um corte no olho, provavelmente brigou na rua, né? Teve um corte acima do olho aqui e deu bicho, cara. E tava, assim, ele perdeu o olho. Tava, a gente falou assim, morreu, não tem o que fazer. Vamos levar no veterinário e tal, mas literalmente não tem o que fazer. Cara, esse moleque pegou o bicho com soro, com luva e tal. Ele mesmo limpou, ele fez os curativos, foi cuidando ali, né, do processo todo. E é difícil você ver isso, às vezes, num profissional da área, sabe? E eu digo isso porque não basta a técnica. A teoria, se você estudar veterinário, você aprende. Se eu estudar, eu aprendo. Agora, você ter a compaixão, o sangue frio, né? A habilidade é uma vantagem competitiva se você decide atuar na área. E a gente gostaria que ele fizesse, né? Que ele trilhasse esse caminho. E o que eu estava conversando com a minha mãe hoje era justamente o seguinte: ele quer ser militar. Ele gosta muito de avião, tanque, é uma enciclopédia de Segunda Guerra Mundial, relações internacionais, né? Ele curte muito isso. E eu estava conversando com a minha mãe justamente sobre a importância da motivação no processo de construção da nossa vida, né? Porque todo o processo que tira você de um ponto A e leva você a um ponto B melhor na sua vida é sofrido, é difícil, é exaustivo, sabe? É cheio de coisas que vão acontecendo e que te jogam para trás e você vai à frente de novo e bate com a cara na parede várias vezes. A vida é difícil. Então, gostar de algum caminho é um facilitador muito grande. Você ter essa empolgação, essa motivação ajuda demais, principalmente a sair da inércia, né? E eu digo isso porque eu observo a galera mais jovem e é cada vez mais comum uma escassez de motivação, uma escassez de vontade, uma escassez de ambição. Eu não sei dizer se é um fenômeno cultural que está acontecendo, mas eu percebo que ver uma pessoa motivada e empolgada para fazer alguma coisa tá cada vez mais raro, sabe? Eu lembro da minha adolescência
E assim, tinha muita gente que viajava, né? Queria atender a uma expectativa e falava algo bonito, dava uma floreada. E obviamente nessa idade a gente nem tem muita ideia do que quer fazer da vida realmente. Mas as pessoas tinham uma vontade genuína de fazer alguma coisa com mais frequência do que eu vejo hoje. Quando eu paro para conversar com meus irmãos, os amigos deles e as pessoas mais novas com quem eu tenho contato, eu percebo que tá todo mundo muito perdido, né? Eu sei que o mundo hoje tá muito difícil, o pós-pandemia tem sido assim, e aí é que tá o pulo do gato do vídeo. Muita gente só sairia da inércia por algo que talvez não é o que você queria que fosse a motivação da pessoa, mas é a motivação da pessoa. Então, em vez de ficar falando pra ele fazer o Enem, fazer o vestibular, fazer veterinária, obviamente a gente comenta isso, pô, se tu fosse pra essa área, cara, tu ia se dar bem, porque você tem características ali que te fariam dar certo nessa área. E isso não necessariamente para pessoas mais novas, tá? Às vezes tem alguém que está numa jornada profissional que é até mais velho do que você, mas que você acaba trocando aquelas ideias, né? Aconselhando a pessoa em algum nível, que quando a gente nota algum tipo de propensão da pessoa para alguma direção específica, que a gente motive a pessoa, mesmo que a gente não concorde e não acredite que aquela é a melhor direção possível. Porque o movimento ensina, independente da direção, a pessoa vai lidar com frustração, ela vai passar por um processo, ela vai ter que se lapidar. É uma jornada de autoconhecimento e essa jornada ela vai funcionar em outras direções também. A pessoa às vezes vai trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver e depois ela vai cair em outra área e ela vai usar aquilo que ela aprendeu naquele momento para essa outra área. Concluindo aqui, né, o que eu acabei falando com a minha mãe lá foi, cara, o cara tem tempo de trocar de caminho 1000 vezes, de acertar, de errar. É importante que a gente motive ele para ele ir nessa direção. E daqui 10 anos, se ele quiser mudar de área, ele vai mudar. E o que ele construiu de conhecimento, aprender a estudar, aprender rotina, tudo isso vai com certeza contribuir com ele, independente do que ele escolha fazer lá na frente. Eu percebo que isso se repete muito, sabe? Dos pais ou de pessoas mais velhas, né? Quererem impor ali uma vontade que eu até consigo entender e dar crédito a elas acreditarem que aquilo é o certo, é o que deve ser feito. E realmente, talvez dê certo. Só que isso não quer dizer que todos os outros caminhos não vão dar em nada. Às vezes a pessoa acha um caminho até melhor. E essa foi uma pequena reflexão que eu quis trazer para você aqui hoje, que extrapola um pouco o universo dos concursos e serve tanto para quem está na posição de orientar, de motivar, quanto para quem está sentindo essa pressão. E como de costume, deixa um comentário aqui embaixo, porque esse vídeo continua nos comentários. Até a próxima. Partiu!